Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais uma aula de evolução e genética de populações. E na aula de hoje, nós vamos ver sobre a teoria da seleção natural de maneira específica, de Charles Darwin. E também, depois que vocês assistirem a minha aula, eu quero muito que vocês assistam uma animação, que eu vou deixar o link, que é de uma página do YouTube, do Carlos Ruas, que é o mesmo desenhista, né, e autor das tirinhas de Um Sábado Qualquer. As tirinhas dele são bem bacanas, tem várias tirinhas de vários tipos, e ele tem uma coleção de tirinhas que é só sobre Darwin, né? Darwin e conceitos de evolução, que é bem legal. E nesse canal que ele tem no YouTube, o nome é Quer Que Eu Desenhe. E nesse canal ele explica, né, vários conceitos aí de ciência, de física, né, de ciência no geral, desenhando, realmente desenhando. E daí esse vídeo é sobre seleção natural. Ele explica o conceito de seleção natural desenhando, tá? Durante o vídeo, nós vamos também relembrar alguns outros conceitos, como os conceitos de Lamarck, né? Até para nós fazermos mais comparações de maneira mais específica, tá bom? Então, bora lá. Comecem. Então, vamos lá continuar. Para iniciar, eu coloquei essa imagem, que ela é muito frequente nos livros de história, principalmente. E que ideias, né, elas nos remetem, que ideias elas trazem, né, as pessoas que visualizam uma imagem dessa. Primeiro vamos falar do qual que é a intenção, né, a real intenção dessa imagem. Ela vai trazer ali as diferentes espécies de hominídeos e ela vai trazer, conforme um grau de complexidade e também de acordo com a linha temporal de surgimento de cada um deles, né? Que seria o Homo sapiens, que seria o último a ter surgido, né? Então, e também com relação ao grau de complexidade, quantidade de pelos no corpo, a forma bípede, né? Começa aqui com o chimpanzé de forma quadrúpede, mas às vezes nem aparece, né? O chimpanzé nas imagens, ele começa mesmo do Australopithecus. Mas qual que seria o significado do termo evolução nessa imagem, né? As pessoas, elas acabam interpretando de uma maneira bem errada. Elas acabam interpretando a evolução de uma maneira transformacional. Então, essa evolução, de maneira transformacional, seria uma espécie se transformando na outra. O que nós sabemos que não acontece, que não é o real. O que acontece é uma evolução que acontece dentro de uma população inteira de indivíduos, né, onde ali pode originar espécies novas, onde as mudanças elas vão acontecendo de geração para geração e precisa de uma linha temporal bem grande aí para isso acontecer. Então, quais são os equívocos, né, que essa imagem pode nos trazer? Macaco se transformou em ser humano, a gente escuta muito isso, né? O macaco veio do homem, a ciência quer dizer que o macaco veio do homem, nada a ver. E assim, realmente, nada a ver, mas não é isso que a ciência quer mostrar. Isso é uma deturpação do que a ciência mostrou lá atrás, né? É uma interpretação bem errada. Nós vemos até hoje que um grande problema das pessoas, dos seres humanos, é a interpretação de texto. E com relação à evolução biológica não é diferente, né? É uma interpretação super errada desse contexto e que acaba levando a concepções aí, muitas vezes até maldosas, até que afetam, que abala a religiosidade, a espiritualidade de certas pessoas por conta de concepções errôneas de coisas que a ciência nunca disse, tá? Não foi uma espécie transformando na outra. Isso não acontece na evolução. As espécies existentes, elas, conforme o seu grau de parentesco, elas possuem ancestrais comuns mais próximos. É tipo eu e meu irmão. Os nossos ancestrais comuns são os nossos pais. Agora, se eu comparar eu e um primo, eu e uma prima minha, né, os nossos ancestrais comuns vão ser os nossos avós, né, é o que nós temos em comum mais próximo, né, numa linha de antecessores e descendentes, né. E quando nós falamos de uma espécie que surgiu nova, o ancestral comum dessa espécie vai estar muito mais atrás do que um parentesco de pai, de avô, de bisavô e assim por diante. Tá? Macaco vai melhorando até chegar ao ser humano. Novamente, né? A ideia de que uma espécie se transformou na outra, que não tem nada a ver. E, além disso,
nós temos aí o termo melhorando, né, que não deve ser usado de maneira alguma na evolução, pois a evolução biológica não é melhora. Aí aqui nós temos, né, a imagem mais adequada, né, que é um cladograma, que vocês já viram isso, né, na disciplina de filogenética, cladística. E nesse cladograma nós conseguimos ver, ó, que havia, né, uma espécie, uma população ancestral comum para todas essas outras espécies aqui de primatas, ó, que foram surgindo. E daí aqui nós temos uma linha temporal, né, quando que essas espécies foram surgindo. Aqui nós temos, ó, espécies de hominídeos aqui, antepassados aos Homo sapiens. Aqui, esse cladograma ainda é antigo. Ele classifica orangotangos, gorilas e chimpanzés como pongídeos. Porém, agora, esses símios aqui, eles são considerados hominídeos também, junto com a gente. Porque as similaridades moleculares, elas são muito grandes. Por exemplo, homem e chimpanzé compartilham um DNA de mais de 90% idêntico. Então, por conta dessas particularidades genéticas, essas particularidades moleculares, hoje, né, os orangotangos, gorilas, chimpanzés e bonobos também, que são bem próximos dos chimpanzés, são bem parecidos, só tem o corpo um pouco mais esguio, mais magro, são também considerados hominídeos. E aqui nós temos, né, outros hominídeos que foram extintos, né, que são hoje conhecidos através dos fósseis que são encontrados. Aqui os australopitecos, ó, que surgiram há 10 milhões de anos atrás, né? Aqui vocês podem ver que tanto homem, chimpanzé, gorila, orangotango, gibão, né, símios do Velho Mundo, símios do Novo Mundo, que seria aqui da América, né, que já seria da Europa, que foi Velho Mundo, né, porque foi encontrado, né, são continentes que foram encontrados entre aspas, um pouco antes, né, ou bem antes da América. Então a América é considerada o Novo Mundo, né, pois foi descoberta mais recentemente. Vocês podem ver que nenhuma dessas espécies elas possuem, né, mais de 1 milhão de anos, elas são espécies bem recentes. O Homo sapiens estima-se que ele possua mais ou menos uns 150 mil anos, tá? Então são espécies bem recentes. Mas essa seria a imagem mais correta, né, para se usar para demonstrar a evolução, porque demonstra que todas essas espécies que surgiram, algumas, né, há 25 milhões de anos atrás, outras há 15 milhões de anos atrás, outras há 10 milhões de anos atrás, outras há 5 milhões de anos atrás e assim por diante, né, mas todas elas derivaram de um ancestral comum que foi encontrado fósseis há 50 milhões de anos atrás. E tudo isso é analisado através de comparações anatômicas, moleculares, genéticas e assim por diante. Então, a forma mais correta, né, que traz uma explicação mais plausível, mais consistente para a evolução, para mostrar aí a ancestralidade comum, são os cladogramas. Macaco melhorado, ambos são resultados da evolução. Tanto o homem como o macaco são resultados da evolução. E, como eu mostrei aqui para vocês, muitos deles de maneira concomitante, né? Surgiram basicamente, né, na mesma época. Vai ter aí, entre eles pode ter centenas, né? Às vezes até milhares de anos de diferenças? Pode sim, com certeza. Mas, né, não existe aí, por exemplo, o chimpanzé que se transformou em homem, não tem nem como, né? Porque o surgimento deles é bem próximo aí na linha temporal. Então, além disso, ambos estão adaptados ao meio em que vivem. Mas, para você, qual que é o significado do termo adaptação? Se a gente for parar para pensar na adaptação no contexto social, novamente, a gente pode ter uma visão deturpada, tipo com o que acontece com a palavra evolução, né? Adaptação no cotidiano, eu vou mudar de cidade, preciso me adaptar. Eu vou ter que forçar essa adaptação, né? Eu morava num lugar frio, estou indo para um lugar mais quente, eu vou ter que mudar aí meu vestiário de roupas, né? Não vou poder usar as mesmas roupas de um lugar frio no lugar quente, né? Eu estou indo para um lugar onde era muito pequeno, não tinha muito movimento, tinha poucas opções no comércio, e estou indo para uma cidade maior, estou indo para uma cidade grande, comparada a que eu estava. Então, eu vou ter que tomar cuidado com relação a várias coisas,
né, no trânsito, consequentemente ele é mais movimentado, eu vou ter que usar transporte público ou não, então é uma coisa que talvez na cidade pequena nem tivesse, né, um transporte público urbano, na cidade grande já é comum, talvez você precise usar, então você vai ter que forçar essa adaptação aí para criar novos hábitos, para ter novos cuidados, para conseguir sobreviver. Isso é uma adaptação no contexto social, é o que está acontecendo aqui, ó, né? Nós temos aqui um indivíduo tentando se adaptar para dizer que é igual aos outros, quando na verdade ele não é, né? Nós temos um indivíduo tentando se adaptar às condições de outros indivíduos. Isso é adaptação no contexto social, porém, adaptação no contexto biológico, no contexto evolutivo, vai ser um pouquinho diferente. Vamos lá então para o termo seleção natural, que daí nós vamos conseguir compreender de maneira conjunta aqui esses dois termos importantíssimos para a evolução biológica. Então, em termos evolutivos, a adaptação é resultado de um processo conhecido por seleção natural. Então, essa adaptação, né, ela é o resultado de um processo conhecido por seleção natural. A adaptação que a gente está falando de maneira evolutiva é o resultado da seleção natural que nós já estamos comentando desde a primeira aula. Aqui nós temos uma chargezinha, né, do Leonardo Camaleão, que era daltônico. Ele não tinha uma distinção muito boa das cores, então ele não estava conseguindo se camuflar para se proteger dos predadores. E isso fez com que o Leonardo fosse, né, selecionado de uma maneira desfavorável, né, pois o seu predador conseguiu visualizar ele porque ele trocou de cor na hora errada. Então, ele foi capturado, obviamente Leonardo se foi, partiu. 1 minuto de silêncio para Leonardo. ¡Venimos de papá, hijos de su puta madre! Perdón, no sabía. E Leonardo, ele já não vai poder mais, depois que morreu, não vai deixar mais descendentes. Não se sabe se Leonardo já tinha deixado alguns descendentes. Então, boa parte das suas características aqui que ele carregava nesse corpo, né, muitas vezes não foi propagada, e isso vai deixando que muitas das suas características deixem de aparecer aí nas futuras gerações, apesar que o daltonismo para um camaleão não é uma característica muito boa, né, olhando de um ponto de vista evolutivo. Então, Leonardo, ele foi selecionado de uma maneira desfavorável, né, uma questão aí de adaptação, ele não se adaptou a essa característica que ele já nasceu com ela, que era o daltonismo. Aqui um outro exemplo. Para se reproduzir, essa orquídea ela imita o visual e até o feromônio sexual de moscas fêmeas. Veja, né? É uma orquídea. Porém, todavia, no entanto, se você reparar bem, parece, né, uma mosca. Ela é facilmente confundida com uma mosca, dependendo da forma que você olha, né, olhando rapidamente. E além disso, né, ela tem um cheiro que imita o cheiro do feromônio que as moscas fêmeas liberam para atrair os machos para acasalar. Então, confusos os insetos, né, que pousam nessas plantas para acasalar acabam transportando o pólen, porque o transporte do grão de pólen ele traz como consequência o surgimento, né, a reprodução das plantas, principalmente das angiospermas, né. Então, aqui nós temos um exemplo de característica que favorece o aumento, né, de uma espécie de planta. Porque essa característica ela acabava fazendo com que atraísse mais animais polinizadores e isso, consequentemente, aumentando a sua prole. Porque nessa população houvesse outras plantas com as mesmas características aqui fenotípicas, né? Essa mesma aparência de mosca, porém que não imitasse o cheiro, né, do feromônio das moscas fêmeas. Então, quem que ia ser favorecido nessa história toda? As moscas que imitavam o cheiro, pois elas, né, acabariam atraindo mais moscas do sexo masculino e assim, consequentemente, essa característica ia ser propagada com mais facilidade e com o passar das gerações, aquela população só ia possuir orquídeas que imitassem esse cheiro. As que não imitassem, né, elas teriam uma característica desfavorável com relação às que imitavam e, consequentemente, aos poucos ela iria ser extinta.
Uau! Então, adaptações não surgem para desempenhar uma função específica. Quando surgem adaptações, se elas permitirem a sobrevivência do organismo ou aumentarem a população, elas se fixam na população. Então, uma adaptação no sentido biológico é uma característica favorável, né, como era o caso aqui do cheiro, que essas orquídeas imitavam, que vai permitir a propagação de mais indivíduos dessa espécie, vai permitir com que essa característica ela não seja extinta dentro de uma população. Já no caso, aquelas orquídeas, aquelas orquídeas hipotéticas que não imitassem o cheiro, elas já teriam características desfavoráveis com relação a essas. Então, consequentemente, a adaptação dessas que imitam o cheiro, ela é muito mais favorável e ela faria com que essa característica se perpetuasse. O meio ambiente muda para continuar sendo o habitat de uma espécie? O que vocês acham? Que o ambiente ele consegue mudar para ele continuar abrigando uma determinada espécie ali? Não. As espécies que vão sofrendo as modificações ao longo do tempo, de acordo com as variações do meio ambiente. E as espécies também elas não vão forçar nenhuma mudança para se manter vivas. Elas são o que são, É diferente de alguns comportamentos sociais, é completamente diferente. Nós estamos falando de características, principalmente de sobrevivência, características físicas, morfológicas, Por exemplo, uma orquídea, ela não vai conseguir porque ela está querendo forçar ali a ter um cheiro que ela não tem, ela não vai conseguir ter esse cheiro, O camaleão, ele nasceu daltônico, ele pode forçar o que ele quiser, ele não vai conseguir mudar essa característica. Nenhuma pessoa daltônica consegue mudar essa característica, ela tem que se adaptar dentro das condições dela. Então, são características que vão nascer com esses indivíduos da espécie, e dependendo onde eles estiverem vivendo, essas características elas vão ajudar com que eles vivam mais e reproduzam mais e deixam mais descendentes, ou elas não vão ajudar e eles vão acabar morrendo sem deixar descendentes ou deixando poucos descendentes. E, consequentemente, futuramente, podem ser extintos. Essas noções não eram conhecidas quando Charles Darwin apresentou sua teoria sobre a origem das espécies. Como naturalista, Darwin foi convidado para realizar uma viagem pelo mundo a bordo do navio Beagle. Durante a viagem, que durou 5 anos, Darwin observou diferentes ambientes e muitas espécies animais e vegetais. Por que dessa primeira frase? Muitas vezes, quando a gente apresenta um conceito novo na biologia, parece algo tão óbvio que a gente fica até assim, nossa, mas alguém teve que fazer um estudo tão minucioso para apresentar isso? Sim, teve. E muitas pessoas até hoje não conseguem aceitar esse estudo que está tão detalhado, que foi feito com tanto cuidado e que demorou 5 anos só para coleta de material. Então, aqui são algumas informações sobre Darwin, e essas informações, esses exemplos que nós usamos anteriormente, é com relação à sua teoria da seleção natural. E esses conhecimentos eram totalmente desconhecidos anteriormente, até porque até o próprio Darwin era lamarquista. Ele achava que as espécies, sim, forçavam uma transformação e depois essa transformação que elas tinham sofrido era passada para sua prole. Na teoria de Lamarck, como que ia funcionar a questão das orquídeas que não imitavam o cheiro? Elas iam forçar de alguma forma até conseguir imitar esse cheiro e depois as suas descendentes já sairiam imitando o cheiro também. Então, para Lamarck, as espécies, elas simplesmente forçavam, se elas usassem muito uma habilidade da sua estrutura corpórea, ela conseguiria desenvolver, e aquelas que ela também não usasse, ela conseguiria atrofiar. Ele até acreditava que, por exemplo, espécies ancestrais, as serpentes que nós conhecemos hoje, que não possuem patas, possuíam patas. E elas deixaram de usar essas patas porque descobriram que era mais fácil se rastejar. Então, essas patas foram sumindo e algumas espécies foram ficando atrofiadas, sem função. E daí as filhas dessas já nasciam sem patas. E daí não é bem assim, Então, até Darwin, ele aceitava essa ideia de Lamarck, porque ninguém havia pensado dessa outra forma antes,
ele e o Wallace foram os primeiros a pensar de maneira mais ampla. Além de conhecer novas espécies, ele as coletava e as enviava para a Inglaterra, né, que era onde estava sua residência. Além dos fósseis, Darwin percebeu uma diversidade de aves em Galápagos que apresentavam bicos muito distintos. Os habitantes de Galápagos conseguiam identificar de qual ilha era a ave apenas pelo bico dela. Então, Galápagos é um arquipélago, né? Várias ilhas. E os habitantes de lá conseguiam analisar. Se eles viam uma determinada ave, dependendo do bico que aquela ave tinha, eles sabiam de qual localização ali do arquipélago que era. E Darwin até fez um trabalho, né, sobre os centilhões de Galápagos, porque daí ele conseguiu associar que a forma do bico estava totalmente relacionada à alimentação daquela ilha. Então, tinha um bico mais largo, mais grosso, então ele tinha um determinado tipo de alimentação. Conseguia comer nozes, né? Conseguia comer alimentos maiores. Aí ele tinha um bico mais fino, mais pontiagudo, se dava mais bem para capturar larvas, por exemplo, né? Aí ele conseguiu associar isso. O que acontecia? Esses pássaros, os tentilhões, eles não mudavam o bico conforme a alimentação que estava ali perto deles. Simplesmente aqueles que viam que tinha uma abundância ali de alimentos que não favorecia, né, a forma do bico deles, o bico que eles tinham, já existiam tentilhões com os variados tipos de bicos, né? Só que eles estavam em uma ilha, eles viam que ali, por exemplo, o bico deles era adaptado para capturar larvas, eles viam que ali a riqueza de alimento era de nozes, de sementes grandes. Então eles migravam dali para outro lugar procurando alimento, né? Ou até mesmo os que eram menos inteligentes e não migravam, eles acabavam por morrer de fome. Mas daí, como são pássaros, né, eles têm uma capacidade migratória maior. Então, eles migravam para uma outra ilha. E daí lá, né, eles viam que tinha um alimento mais adequado, que eles conseguiam se alimentar melhor, ali eles permaneciam. Então, ele conseguia fazer essas associações, né, da forma, né, na forma que aquele animal tinha, a forma corpórea que ele tinha, as habilidades que ele conseguia desenvolver por causa da sua forma, e o ambiente que ele vivia e o que aquele ambiente fornecia. Para Darwin escrever o seu livro, ele teve algumas inspirações. Tem esse trecho aqui de um escrito, né, do ensaio sobre o princípio da população de Thomas Malthus. Thomas Malthus foi um dos principais inspiradores de Darwin. A população humana cresce muito mais rápido que a produção de alimentos e a de outros recursos necessários para a sua sobrevivência. Isso é verdade, né? Só que Thomas Malthus, ele nesse trecho, né, ele apenas não citou que a população humana, que os humanos, eles, com o passar do tempo, iam aprimorar também as suas capacidades tecnológicas e assim conseguir aumentar a sua produção de alimento. Por mais que esses alimentos não sejam tão saudáveis assim, como a gente sabe, né? Mas que a produção aumentou. Mesmo assim, nós sabemos que muitas pessoas não conseguem sobreviver por falta de alimento, mas não é porque falta por quantidade. Existe alimento. O que não existe é uma boa distribuição desses alimentos, uma distribuição igualitária. Então, realmente, Darwin se inspirou nisso para ver como que a seleção acontecia no ambiente. Porque recursos nós temos, mas muitas vezes o ambiente não tem recursos necessários para todos que vivem lá. Então, aqueles que estiverem melhor adaptados para aquele lugar, aqueles que conseguirem competir com outros, né, com outras espécies ou até com outros indivíduos da mesma espécie e conseguir se alimentar, acasalar, conseguir abrigo, ele vai ter mais vantagem. Outro nome importante aqui, que foi uma das inspirações de Darwin, é Charles Lyell. A paisagem atual da Terra é produto de transformações lentas e graduais. Rios e montanhas, segundo o autor, não apareciam rapidamente no ambiente. Charles Lyell, ele falava sobre as mudanças geológicas, né, do nosso planeta, que são e devem ser totalmente consideradas para um processo evolutivo. Né? Muitas vezes uma especiação, o surgimento de uma nova espécie, ele acontece até mais rápido por causa de uma mudança drástica que aconteceu em um determinado ambiente. Uma mudança muito grande, o surgimento do rio, o surgimento de uma cadeia de montanha e assim por diante.
tá? Então também é uma outra inspiração de Darwin que levou ele aos seus primeiros pensamentos evolutivos, né, com relação à seleção natural. Reunindo essas ideias, Darwin propõe um mecanismo para a origem das espécies, a seleção natural. Como não existem recursos suficientes no ambiente para a existência de todos os indivíduos possíveis de uma população, os que apresentam características adequadas, que nós temos, né, termo de adaptação, adequação, para a sobrevivência nesse ambiente, podem se reproduzir mais, transmitindo tais características aos seus descendentes. É o que eu já venho falando e repetindo várias e várias vezes, e vou repetir ainda mais, até se tornar super compreensível para todos, né? Aqueles que possuírem características que são favoráveis ao lugar onde eles vivem, que forneçam para eles alimentação, abrigo, acasalamento, e que façam, né, com que eles sobrevivam mais, reproduzam mais e deixem mais descendentes, esses vão conseguir perpetuar suas características. Os que não possuírem características tão adequadas assim para aquele meio, tão favoráveis assim para aquele meio, eles já não vão conseguir, muitas vezes vão morrer antes mesmo de reproduzir ou vão deixar poucos descendentes, fazendo com que as suas características se percam ao longo do tempo. Essas características selecionadas podem se acumular ao longo de muitíssimas gerações, é o que eu acabei de dizer, né? Um indivíduo que possui características favoráveis em um meio, ele consegue reproduzir e passar essas características favoráveis para sua prole. Então, essas características vão se acumular em várias gerações. No entanto, a transmissão de variações selecionadas não parece garantir a formação de espécies diferentes, pois todos os indivíduos da população sofreriam as mesmas pressões seletivas do ambiente. O que significa isso? O fato de, dentro de uma população, ter indivíduos que possuem algumas características que são mais favoráveis do que outros, né? E esses que têm características mais favoráveis vão conseguir viver mais, reproduzir, né, mais, fazendo com que essas características perpetuem por mais tempo, e aqueles que têm as características desfavoráveis não vão conseguir viver tanto, isso não vai abrir caminho, não vai dar um ponto de partida para o surgimento de uma espécie nova. Para uma espécie nova surgir, precisa de uma pressão evolutiva, precisa de uma pressão ambiental maior, né? Precisa que aconteça uma separação da população, né? Seja por questões migratórias, parte dessa população migrou para um outro ambiente, ou seja por conta de uma pressão ambiental, aconteceu ali uma alteração ambiental drástica e que acabou separando essa população, não porque eles queriam se separar, né, mas acabou separando por causa de algum evento que aconteceu ali naquele ambiente que eles viviam. E quando surge uma população nova, uma espécie nova, nós temos um outro termo novo aí, que é a especiação. Olha aí, e se algum grupo, né, e se algum evento ocorre separando a população em dois grupos diferentes, né? Esse isolamento geográfico, por exemplo, tinha uma população vivendo aqui, surgiu um rio aqui no meio, surgiu uma montanha aqui no meio, essa população não sabe voar. Surgiu um rio aqui no meio, essa população não sabe nadar. Então, elas ficaram separadas, né? Ficaram separadas totalmente. E isso, né, vai fazer com que, se acontecer uma mudança muito drástica ali no ambiente, essas duas partes, né, que ficaram separadas, vai ter uma pressão ambiental que vai mudar as características. Com o passar do tempo, muda a vegetação, muda o clima, né, muda a quantidade de chuvas, muda tudo, né? Se muda a vegetação, muda também a forma de alimentação e assim por diante, né? Então, assim, nós teríamos dois novos grupos que iam sofrer esses efeitos do ambiente, mas de maneira diferente, porque esses ambientes podem se tornar diferentes, né? Então, as pressões seletivas que eles sofriam antes do ambiente vão se tornar diferentes. Então, isso vai fazer com que aconteça mudanças ainda maiores. Às vezes, uma população inteira pode ser quase totalmente eliminada, né? Pode ser quase totalmente dizimada, porque boa parte dela não conseguiu se adaptar às pressões ambientais que aconteceram ali naquela área em que ela ficou. Aí aqui nós temos um exemplo, né? Ó, camelos estão na África e Ásia, e lhamas são parentes próximos dos camelos e estão na África. Como explicar isso? Aconteceu uma especiação, exatamente o que nós acabamos de mencionar. Ó, aqui nós temos os camelos modernos, né?
E aqui nós temos as lhamas modernas. Estão bem distantes, tá? Estão bem longe um do outro, mas são espécies com parentesco muito próximo. Aqui viviam camelos que já foram extintos, né? Não existem mais camelos aqui. O que houve aqui? Uma separação, e essa separação é bem antiga, que foi quando aconteceu a deriva continental, né? Que foi a separação dos continentes. Nessa separação, esses camelos que já foram extintos, eles se separaram de ambientes. Só que esses camelos que já foram extintos, aqui eles sofriam uma temperatura, aqui eles tinham um tipo de alimentação, aqui eles sofriam uma quantidade, né, específica de chuvas, e aqui outra, né? O que houve? Aqui eles acabaram sofrendo pressões evolutivas, muitos deles morreram, e os que sobreviveram foram reproduzindo, né, e passando as características que eram favoráveis para esse ambiente. Lhamas, né, vocês vão encontrá-las em climas bem frios. Elas são comuns de climas frios, não temos lhamas aqui no Brasil, por exemplo, mas temos em países vizinhos que possuem essas temperaturas mais baixas. Então, as lhamas, elas são comuns de climas frios. Já os camelos, eles são comuns de climas quentes. Então, aqui sobreviveram os que tinham condições genéticas para isso. Os que não tinham, morriam, né? E aqui também sobreviveram os que tinham condições genéticas para isso. Os que não tinham, morriam. E conforme eles foram reproduzindo e passando essas características para os seus descendentes, eles foram se modificando, né? Aqueles que conseguiram sobreviver aqui no ambiente, né, que eles ficaram, né, depois dessa divisão, eles foram reproduzindo e se tornaram as lhamas modernas que nós conhecemos hoje. Mas para isso acontecer, foram muitas gerações, foram muitas reproduções, foram muitos e muitos e muitos anos. Tá? E aqui é a mesma coisa. Tá? Os camelos modernos que nós conhecemos hoje são aqueles que resistiram a essas pressões depois da divisão aqui da deriva continental. Aqui é só para mostrar, né, como que é hoje, né, porque aqui ainda a deriva continental ainda estava acontecendo, né, não é a forma que os continentes se encontram hoje. O isolamento, ele também deve ser reprodutivo. Por exemplo, se surgiu um rio no meio de uma população de patos, os patos, eles sabem nadar. Então, por mais que tenha um grupo de patos que fique mais do lado direito do que do lado esquerdo, né? Talvez, vez ou outra, um pode nadar para cá, o outro nada para lá e ainda acaba acasalando com o outro. Aí não vai acontecer uma especiação tão cedo. Então, para acontecer uma especiação, o isolamento geográfico, ele deve fornecer também um isolamento reprodutivo. Eles devem ficar totalmente isolados e não acasalar mais. Porque senão essas características elas vão continuar se misturando e não vai surgir uma nova espécie tão cedo. Tá? As variações selecionadas na população em uma área serão diferentes das do outro local. É o que a gente já tinha mencionado antes, né? As variações elas são diferentes e até isso favorece para o surgimento de uma nova espécie. Se as diferenças acumuladas ao longo do tempo impedirem que essas populações voltem a se reproduzir, mesmo voltando a ocupar a mesma área, consideramos que duas novas espécies se formaram durante o processo de especiação. É o que houve aqui, né? Se hoje acasalarmos, né, pegarmos um camelo e uma lhama para acasalar, não vai gerar mais descendente. E se gerar um descendente, ele não será fértil, por isso que são considerados espécies diferentes. Aqui, novamente, né, falando mais um pouquinho de Lamarck, né, que ele foi o outro grande naturalista importantíssimo para a evolução biológica. Ele já tinha essas ideias de transformação, de mudança, porém elas estavam tanto que equivocadas. Nós já mencionamos sobre os equívocos de Lamarck em outra aula, mas agora nós vamos falar um pouquinho das suas teorias, né, de uma maneira mais específica. Então, ele achava, né, que uma espécie ela ia forçando a sua mudança até conseguir o seu objetivo, aqui no caso da girafa, ela ia forçando, até conseguir alimento de lugares mais altos pela falta de alimento em lugares mais baixos, e quando ela atingia o pescoço super grande e comprido, se ela reproduzisse quando ela estivesse já com esse pescoço aqui, os seus filhos já nasceriam com o pescoço comprido assim, tá?
Então, ele acreditava na lei dos caracteres adquiridos. Ela adquiriu essa característica, né, e ela passaria essa herança para sua prole. Então, era a herança dos caracteres adquiridos. Tá? Essa era uma das teorias de Lamarck. E a outra teoria era do uso e desuso. Elas estavam usando muito o pescoço. Então, se estava usando muito o pescoço, consequentemente, esse pescoço ia aprimorar suas funções. Se fosse um órgão que elas não estivessem usando, ia atrofiar. Aí, na próxima geração, já não ia existir mais. Como elas estavam usando muito, elas melhoraram, né? Então, ele acreditava aí nessa característica de melhora. A espécie está mudando para conseguir viver melhor, para conseguir se alimentar melhor, no caso aqui da girafa. Aí, aqui nós temos outro exemplo. O pato. Né? Ele tem a capacidade de voar, andar e nadar. E acredita-se que ancestrais, né, dos patos, eles não tinham toda essa capacidade. Isso foi uma característica, né, evolutiva que foi surgindo ao longo das gerações. É isso que aconteceu. Porém, para Lamarck, né, uma população de patos que só tinha capacidade de aqui andar, talvez voar também, mas daí de tanto forçar o nado, eles acabavam adquirindo essas membranas aqui, ó, intersticiais, e essas membranas que favorecem o nado, né, dos animais, como no caso do pato. E daí, por adquirir essas membranas, depois que eles já estavam com essas membranas adquiridas, eles passavam essa característica para os seus descendentes, o que não é real. Aqui também no caso de plantas, ó, uma planta, né, que ainda não era uma planta totalmente típica de clima seco, ela vivia em um ambiente em que havia incidência de chuvas, mas depois houve uma mudança ambiental e ela foi resistindo a essa pressão ambiental e conseguiu, né, adquirir um novo modelo corpóreo ali, com um armazenamento de água maior por mais tempo, e conseguiu sobreviver nesses climas secos e, consequentemente, descendentes, né, do cacto aqui, ele já conseguiria, os descendentes desse cacto aqui já conseguiria nascer com esse formato corpóreo e com a capacidade de armazenamento de água para que conseguisse sobreviver em climas quentes. Tá? Então, essas eram as ideias de Lamarck. O indivíduo ia se transformando e depois que ele já estava, né, com características boas para aquele ambiente, os seus descendentes já nasceriam com essas características boas. Mas não era assim que acontecia. As ideias lamarquistas e darwinistas apresentam algumas semelhanças, né? Por isso que a gente tem que dar todo o valor aí para Lamarck, pois ainda ele colocou vários pontos que permitiram que Darwin pensasse um pouco melhor a respeito e chegasse a uma conclusão mais plausível. Ambas ideias admitem a transformação das espécies, realmente. Evolução e transformação das espécies, modificação das espécies. Porém, para Lamarck, uma espécie se transformava sozinha. Para Darwin, uma população tem que se transformar. E é isso que nós percebemos que acontece, né? Além disso, ambos usam, né, o fator ambiente. O ambiente é o fator crucial para a evolução. Porém, Lamarck achava que a espécie ela se transformava para poder continuar vivendo naquele ambiente. E Darwin percebeu que não era bem assim, né? O ambiente estava ali. Ele poderia até, ao longo do tempo, né, sofrer modificações. E as espécies também estavam ali, mas elas não tinham essa capacidade, né, como a nossa espécie tem, de fazer algumas adaptações. Mas são adaptações que também nós conseguimos fazer devido às tecnologias criadas. Se soltar a gente na natureza selvagem aí, eu acho que eu não duro nem meia hora. E as populações, né, de animais, vegetais, de micro-organismos, elas iam ter indivíduos que iam conseguir sobreviver bem naquele ambiente e outros nem tanto. Os que conseguiam viver bem, sobreviviam, deixavam descendentes com essas mesmas características. Os que não conseguiam acabavam morrendo e muitas vezes nem deixavam descendentes. Tá? Até então, a maior parte das pessoas, né, antes de Lamarck, antes de Darwin, elas acreditavam, elas aceitavam a ideia do fixismo, que as espécies são imutáveis, que elas não mudam. Nós também já falamos disso na aula passada.
E, além disso, Lamarck e Darwin não tinham clareza de como ocorria a transmissão dos caracteres ou como a variabilidade surgia, como que as mudanças iam acontecendo, né, de geração para geração. Essas explicações só apareceram com o trabalho de Mendel, que é considerado o pai da genética, né, e que fez testes com ervilhas e viu que até mesmo com ervilhas, uma espécie vegetal super simples, que gerava muitos descendentes, até essas foram algumas das características, né, que Mendel considerou quando escolheu a espécie que ele ia usar. Até mesmo, né, em um pé de ervilha, ele conseguia perceber a variabilidade genética ali nos descendentes, né? Tinha coloração verde, tinha coloração amarela, tinha lisa, tinha rugosa, e essas características elas conseguiam se misturar, né? Ao mesmo tempo que tinha ervilhas verdes e rugosas, tinha ervilhas verdes e lisas, tinha ervilhas amarelas e lisas e tinha ervilhas amarelas e rugosas. E isso acontece com todas as espécies, né? Conforme as gerações, né? Conforme as proles, essas variações elas vão surgindo, elas vão se alterando. Aí, hoje, atualmente, como também já mencionado na aula anterior, nós, né, sabemos que a ideia mais plausível, mais aceita é o neodarwinismo, que é o que une, né, a evolução com a genética. Então, vai ter a necessidade de ocorrer mutações, muitas dessas mudanças, né? Por que um indivíduo numa população, um corre mais e o outro corre menos? Sendo que a característica de corrida é comum à maioria. Na nossa espécie, por que tem indivíduos na nossa espécie humana que podem beber leite, não passam mal, e tem outros que não podem beber leite, que passam mal? Então, todas essas mudanças que ocorrem, né, boa parte delas são provenientes de mutações, tá? E muitas vezes são questões da variabilidade, né, dependendo do casal que acasalou, né, forneceu aquelas características, né? Se fosse outro, né, teria outras características um pouco diferentes, são da mesma espécie, compartilham quase 100% do DNA, mas mesmo assim tem as suas particularidades. Então, nós também devemos considerar a recombinação gênica. Tem também o crossing over, né, que acontece isso mesmo, lá no cromossomo do núcleo, da célula, né, aquele pedacinho lá do cromossomo que troca com a sua cromátide irmã, e isso é um cromossomo tinha vindo do pai e o outro da mãe, e daí um pedacinho sai de um e vai para o outro, faz essa troca, proporcionando uma variabilidade genética ainda maior. Tá? Então, tanto as mutações como as recombinações gênicas, elas vão proporcionar variabilidade. Então, a cada geração, vamos ter aí características diferentes, vão surgindo características novas, algumas boas, outras nem tantos, outras, como que eu posso dizer, imparciais, não podem nem ser consideradas boas nem ruins, porque muitas vezes quando a gente fala de mutação, a gente já imagina só em doença, né? E com certeza, mutações genéticas, né? Elas podem ocasionar doença, sim, numa espécie, mas outras vezes não, só vai acarretar uma condição, uma característica diferente. Esses seres, né, variados, geneticamente diferentes, vivendo numa população, em um ambiente, vão sofrer a seleção natural. Né? Dessa seleção natural, nós vamos ter aqui uma adaptação. Quais que conseguiram sobreviver nesse ambiente de maneira, né, que tinham características mais favoráveis para sobreviver nesse ambiente? Quais que não conseguiram? Então, por hoje é isso. E aqui uma frase para finalizar do Einstein. Se estiverem achando difícil, tiverem alguma dúvida, assistam de novo, tentem quantas vezes for necessária, me procurem, tirem dúvidas, mando explicando em forma de áudio, tento gravar algum outro vídeo com algum outro exemplo, né? Mas não fiquem com dúvidas e não desistam, né, por considerarem algo difícil. Qualquer coisa me procurem e até a próxima.